Nós vamos passar agora para o momento da palavra. Então, feche seus olhos. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao programa Vivendo em Fé, que é trazido todos os sábados pela Igreja Verbo da Vida São Luís do Quitunde, um ponto de pregação do Verbo da Vida Antares, que fica em Maceió. Nós temos uma grande alegria de compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Então feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao nosso Deus pela palavra que receberemos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua bondade e fidelidade em nossas vidas. Por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos e exaltamos e louvamos o seu nome. Nós declaramos que essa tarde os nossos corações estão prontos para receber a palavra que vai ser ministrada, como um solo fértil, Senhor. Nós recebemos a semente da palavra e esta dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um, transformando nossas vidas. Nós destruímos fortalezas e sofismas que o inimigo tem tentado colocar em nossas mentes e declaramos para nossas vidas a total liberdade que há onde o Espírito de Deus está. Nós a recebemos crendo e te agradecemos em nome de Jesus, porque essa tarde nós vamos receber uma boa palavra que mudará nossas vidas para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, meus amados, a minha vontade essa tarde era continuar louvando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda adoração, porque Ele é bom e o seu amor dura para todo sempre. Como disseram os sacerdotes na consagração do Templo de Salomão, como já disse o salmista várias vezes, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Nosso Deus é um bom Deus e disso nós não podemos duvidar, porque existem muitos falsos deuses soltos pelo mundo, querendo ensinar a nós que o nosso Deus não é um bom Deus. Mas sabe, quando Moisés chegou para o Senhor no Monte Horebe, ele disse: Senhor, deixe-me ver a sua glória. Mostra-me, Senhor, a tua glória, toda a tua glória. E o Senhor respondeu: Moisés, eu vou te colocar aqui numa pedra e eu vou passar por você. Agora escute essa palavra. Ele disse: farei passar por você toda a minha bondade. Mas te cobrirei com minha mão e você me verá pelas costas, porque nenhum homem verá a face do Senhor e viverá. Nenhum homem consegue contemplar em sua carne face a face ao Senhor. Mas o que me chamou a atenção nesse trecho, nesse momento da vida de Moisés, foi que ele pediu para Deus para ver a sua glória. Ele disse: Senhor, mostra-me a sua glória. E nós muitas vezes pensamos: o que será a glória de Deus? Todo o seu poder, todo o seu esplendor, toda a sua majestade, conforme em Apocalipse o João descreve que viu sobre o trono um homem assentado, as suas vestes circundavam toda a terra. E nós pensamos: qual será a glória de Deus? Quão gloriosa será a presença de Deus, que a gente às vezes nem suporta ficar em pé na presença dele. Mas para o que os olhos humanos uma coisa é extraordinária, aos olhos de Deus é outra. Porque quando Moisés diz: Senhor, mostra-me a sua glória, Deus responde: farei passar por diante de ti toda a minha bondade. Toda a minha bondade. Vou dizer novamente. O que para nós o resplendor de Deus, o extraordinário de Deus, seria a sua glória, o seu poder, a sua majestade, para Deus é a sua bondade. E é por isso que nós devemos sempre dizer: Deus é bom. Sempre confiar que Deus é bom. E como um bom pai, dele só vem boas dádivas.
E isso é importante ressaltarmos, porque nessa caminhada de fé, meus amados, conforme nós tentamos viver uma vida de fé e conseguimos pela graça de Deus, nós somos deparados, nós nos encontramos com certas dificuldades, com certas tempestades, com circunstâncias que vêm contra as nossas vidas, e muitas vezes essas circunstâncias vêm sem motivo. Um exemplo que eu gosto de dar é de quando Jesus foi atravessar o mar da Galileia, e ele estava no barco e ele disse: vamos entrar num barco e vamos para outra margem, porque eu tenho que pregar lá naquelas cidades. E ele disse para os seus discípulos, e no meio do caminho, no meio do mar, uma tempestade se levanta e o mar começa a sacudir de um lado para o outro. Jesus estava dormindo e os discípulos desesperados, porque a água estava entrando no barco e eles achavam que ia morrer, e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Vamos pensar até aqui. Veja, Jesus era o Filho de Deus encarnado. Jesus, na verdade, era o próprio Deus que se fez carne e habitou em nós, entre nós, cheio de graça e de verdade, andou por todo lado fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E ele disse que o que estava escrito em Isaías se cumpriu nele, que o ano do Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele foi chamado para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, proclamar o Evangelho aos pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da alegria do Senhor. E ele devolve o livro para os sacerdotes e diz: esse dia se cumpre hoje, é a respeito de mim que está escrito isso. Então ele era um homem que fazia a vontade de Deus enquanto carne, mas era o próprio Deus no que diz respeito ao Espírito. Porém ele se despojou de tudo o que ele era, abriu mão de sua glória, conforme a gente lê, habitou entre nós e viveu como um ser humano para que pudesse experimentar aquilo que nós experimentamos. E como todos nós, ele passou por momentos de aflição, por momentos de necessidade, embora Deus viesse sempre com a provisão. Ele passou por, como o exemplo que a gente tem claro, é do momento da multiplicação dos pães e peixes. Ele passou por momentos de angústia, de sentimentos que eram contrários, ao ponto dele dizer: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha vontade. E ele, como qualquer um de nós, ele estava fazendo a vontade de Deus, vivendo de uma forma tranquila, e de repente uma tempestade vem contra a vida dele. Ele disse: vamos atravessar para o outro lado do mar, porque importa que preguemos naquelas cidades. Só que nesse meio do caminho uma tempestade se levantou, e quantos de nós estamos seguindo nossa vida, fazendo a vontade de Deus, cumprindo nosso ministério, cumprindo nosso chamado, vigiando e orando para nem sequer entrar em tentação, buscando ser cada vez mais aperfeiçoado e a imagem de Cristo? E quando parece que a gente está fazendo tudo que é certo, uma tempestade se levanta. E nós somos muitas vezes tentados a dizer: é uma prova vinda da parte de Deus. Muitas vezes nós somos tentados a dizer: foi Deus que enviou essa tempestade na minha vida para provar minha fé. Porém, quando a gente lê Tiago, meus queridos, a gente lê ele falando que tudo que é bom vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Então isso quer dizer que ele só faz coisas boas? O próprio Tiago disse em outras partes, ele diz que ninguém, quando é tentado, deve dizer que é tentado da parte de Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e nem tem mal para tentar alguém. Isso é uma coisa que temos que guardar em nossos corações. Porque na vida de fé nós somos tentados a dizer muitas vezes que o que passamos de problemas vem da parte de Deus, ou porque nós fizemos alguma coisa errada e estamos agora colhendo, estamos pagando o preço porque fizemos algo errado, quando na verdade, meus queridos, o mundo jaz no maligno e o inimigo vai fazer várias coisas diferentes para tentar nos fazer parar. Então, quando você olha para as circunstâncias ao seu redor, vê que não vem da parte de Deus, eu tenho que te dar uma revelação: se ela não condiz com a palavra de Deus, se ela não é boa, perfeita e agradável, isso não vem da parte de Deus.
Nada que aconteça em nossas vidas que não seja bom, perfeito e agradável vem de Deus. Nada. Se algo vem contra você que vem para matar, roubar e destruir, o que quer que seja, seja para roubar sua alegria, seja para roubar sua fé, seja para roubar sua esperança, seja para roubar sua perseverança, seja para matar os seus sonhos, isso certamente não vem de Deus. E por que eu estou falando isso? Como sempre falamos sobre fé e temos tratado recentemente sobre a diferença entre fé e esperança, e como muitas pessoas têm colocado sua esperança em coisas erradas, em lugares em que deveriam colocar sua fé. Repare bem, quando nós entendemos que algo não é da vontade de Deus, nós mais facilmente exercemos nossa fé. Porque se uma pessoa está passando por alguma doença, alguma enfermidade, e ela diz que é Deus tentando a fé dela, provando a fé dela, então se ela acha que essa doença vem de Deus, vocês vão concordar comigo que ela não deveria tomar remédio nem procurar médico ou qualquer tipo de auxílio. Porque se essa doença vem da parte de Deus para testar a fé dela, então ela tem que deixar a doença acontecer. Pense a respeito disso. Quantas vezes as pessoas dizem que algo que está acontecendo de ruim na sua vida vem da parte de Deus, mas fazem de tudo para reverter a situação. Ora, se algo vem da parte de Deus, então eu deveria deixar acontecer, porque é impossível resistir a Deus. De fato, se alguma coisa viesse contra nossas vidas, da parte de Deus, meus amados, não teria absolutamente nada que nós pudéssemos fazer para revertê-la. Um exemplo que nós temos a respeito disso é Jonas. Ele fugiu do seu chamado e da ordem que Deus tinha te dado, mas ele não conseguiu escapar da mão de Deus. Onde ele foi, Deus vinha com o livramento. Algumas pessoas acham que o peixe que engoliu Jonas foi um castigo pelo seu pecado, mas eu digo, foi um livramento para que ele sobrevivesse. Tanto que quando ele se arrepende e ora, o peixe vomita ele justamente na praia em que ele deveria ir para a cidade de Nínive. Poderia ter vomitado ele numa ilha deserta, mas vomitou numa praia em que os caminhos estavam abertos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender que há um lugar para se colocar a nossa fé e há um lugar para se colocar nossa esperança. E nessa tarde, eu quero ler com vocês algo que está escrito em Mateus capítulo 24, a respeito de onde nós devemos colocar a nossa esperança. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 24 diz assim: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura. Jesus, porém, lhe disse: Não vê tudo isso? Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando ele se assentou no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, diz para nós quando estas coisas vão acontecer, e que sinal há de vir da sua vinda e do final dos tempos, ou do fim do mundo. Atente. Lembre que eu falei no começo que Jesus falou a respeito da profecia que estava escrita em Isaías, em que ele disse que o Espírito de Deus estava sobre ele e que ele recebeu o Espírito para anunciar o Evangelho aos pobres, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas ele parou aí. Ele parou nessa frase: o ano aceitável do Senhor. Mas se você abrir em Isaías, você vai ver que a profecia não acaba aí. A profecia tem mais uma palavra. E essa última palavra diz, a última frase na verdade, diz: e o ano do seu julgamento. Naquele primeiro momento, Jesus, quando veio, não veio para julgar o mundo, mas veio para salvá-lo. E é por isso que ele termina a leitura da palavra naquela frase: vim anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação.
A nossa esperança hoje deve ser colocada de que Cristo voltará em breve. E ele vem nessa segunda vinda para cumprir a profecia e dizer: vim para trazer o julgamento. É importante nós entendermos isso, porque a vida que temos hoje em Cristo vem por causa dessa salvação que Ele nos dá. Mas o dia da vingança e do julgamento do Senhor será para julgar a terra e as nações. Mas não só isso. Vem também para resgatar a sua igreja. Uma igreja santa, perfeita, com vestes lavadas, mais alva que a neve. E é preciso que nós entendamos que nisso nós devemos colocar nossa esperança. Por que eu estou citando tanto isso? Eu não sei quais de vocês têm acompanhado os noticiários e visto como o mundo anda um tanto bagunçado. E eu vejo isso como sinais da vinda de Deus, da volta de Jesus. E a respeito da volta de Jesus não há absolutamente nada que a gente possa fazer, porque Ele já disse que o tempo e as eras competem somente a Deus. Nós não podemos orar para que Jesus venha, mas há uma coisa em nossas vidas que devemos cumprir. Vamos continuar lendo Mateus. Ele diz no verso 4: respondendo Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerra e de rumores de guerra. Não se assustem, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são apenas o início das dores. Então eles vão entregar vocês para serem atormentados e vão matar vocês. Vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e vão trair uns aos outros e vão odiar uns aos outros. Vão ter muitos falsos profetas e vão enganar a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E ele diz no verso 14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Esses versículos falam a respeito de um período chamado de período da tribulação. Quem já estudou a respeito do final dos tempos vai saber o que estou dizendo de uma forma melhor, mas eu vou tentar falar de uma forma que todos consigam entender. Em um breve futuro, meus amados, haverá um homem que vai governar a terra, ou uma união de países poderosos, e este homem vai fazer uma aliança com o povo de Israel para que haja a reconstrução do templo que foi destruído. Templo esse hoje que é controlado pelos muçulmanos. Então haverá essa aliança feita com o povo de Israel para que seja reconstruído o templo e volte a ter sacrifícios, como era no tempo de Moisés e no tempo de Davi. E Jesus disse que vocês vão ver um aumento das guerras acontecendo, um aumento das tragédias. Nesse período a igreja ainda não mais estará na terra. A igreja já terá sido levada pelo próprio Cristo com o clangor da trombeta e com o aviso do anjo. Nós olharemos para o céu, veremos Jesus nas nuvens e seremos arrebatados com ele. Nesse momento vai iniciar o julgamento da terra. E ele diz: essas primeiras coisas vão ser o início das dores. Só que ele fala que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. Haverá um remanescente de pessoas que não viveram sua vida com Cristo, mesmo conhecendo Cristo. Estas não serão arrebatadas e ficarão na terra.
Haverá ainda uma chance para elas? Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja calúnia, mesmo que haja traição, como Jesus disse, vão perseguir essas pessoas, vão matar essas pessoas, vão trair essas pessoas, mas o evangelho vai ser pregado por todo mundo. E então virá o fim. Ele segue falando, Jesus segue falando a respeito do momento em que esse homem que governa a terra, que nós chamamos de anticristo, é uma pessoa possessa por um espírito do anticristo, em que a ele irá trair o povo de Israel e colocará uma estátua dele próprio dentro do templo de Deus, e então os israelitas perceberão que fizeram uma aliança com a pessoa errada. Nesse momento, meus amados, começa o período da grande tribulação, em que as nações, na verdade toda a terra vai ser julgada. Quem já leu o Apocalipse vai identificar esse momento como o período em que são abertos os selos, em que são abertos os cálices, são derramados sobre a terra. Mas o meu objetivo aqui não é falar a respeito desse período de tribulação, mas a respeito do que Jesus disse, que vai acontecer durante esse período. O evangelho vai ser pregado a todas as nações e então virá o fim. Sabe, o fim só pode vir depois que todos ouvirem falar de Jesus, para que ninguém possa dizer: eu nunca ouvi ninguém pregar sobre Jesus. Todos terão a chance de ouvir Jesus, ouvir falar de Jesus. E é nisso que temos que colocar nossa esperança. A nossa esperança está no fato de que hoje que nós temos Cristo, que nossa fé diz que somos salvos, nós estamos esperando a vinda de Cristo. E como igreja, estamos esperando o dia que seremos transformados, em que o nosso corpo vai ser transformado num corpo semelhante ao corpo de Jesus, em um corpo de glória. E então, meus amados, a nossa esperança se concretiza. Hoje eu trouxe esse assunto como um exemplo para mostrar a respeito de onde vamos colocar nossa fé e onde vamos colocar nossa esperança, porque a fé corresponde a uma ação e a esperança corresponde a somente esperar. Colocar a fé em prática é viver aquilo que você está lendo e crendo. Se você diz que é curado e não faz absolutamente nada a respeito disso, digo, se você não louva a Deus pela sua cura, se você não testifica que é curado, se você não diz às pessoas que está curado, mesmo que esteja doendo, você diz, está doendo, mas eu sou curado. Você não está exibindo fé. Se você não alimenta-se da palavra, você não está exibindo que crê. Eu quero despertar você para isso, para que você entenda que fé corresponde a uma ação e que nós não podemos fazer nada para adiantar a vinda de Cristo, porque o tempo está determinado. Devemos apenas pregar o evangelho para acelerar o passo, se pudermos dizer assim. Mas temos apenas que esperar que Ele volte. A fé não. A fé é para o hoje. A fé é para o agora. Tanto que Pedro diz que todas quantas forem as promessas que Deus já nos fez, nela nós temos o sim e nós temos o amém. Todas quantas forem as promessas de Deus, nela temos o sim e temos o amém. Então desperte para isso, meu amado. Desperte para isso. Coloque sua fé em prática. Não tenha a sua fé como um item em que foi colocado na estante de sua casa, decorando a sua casa. A fé não é algo que você guarda no seu bolso e acabou, está feito. Uma pessoa que crê de verdade, ela fala aquilo que ela crê. Uma pessoa que crê de verdade, ela lê a palavra para alimentar sua fé. Uma pessoa que crê de verdade, ela anda conforme aquilo que ela está crendo. Digo, ela anda conforme aquilo que está escrito. E muitos de nós, como eu falei logo ao princípio, muitos de nós às vezes estamos seguindo o caminho de Deus e aparecem coisas no nosso caminho e nós, devo dizer, é uma verdade, nós somos tentados a desistir, nós somos tentados a parar,
nós somos tentados a mudar a rota, mas Jesus foi o primeiro a dizer que no mundo nós vamos ter aflições. E atente para isso. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, em um momento há uma promessa de Deus de que tudo vai ser somente rosas. Há espinhos também. Como diz a minha irmã Jane, os pregadores têm que pregar as rosas, mas também têm que pregar os espinhos, e é verdade isso. A promessa que Deus fez para nossas vidas é que Ele estaria conosco em todos os momentos, e em tudo somos mais que vencedores. Mais que vencedores. As dificuldades vão vir. Para quê? Para a gente comê-las como se fosse pão. Quando o povo foi adentrando a terra, que os espiões foram observar a terra, eles disseram: há cidades fortificadas, com muros altos, e seus moradores são gigantes descendentes de Anak. Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos, e aos olhos deles também nós éramos como os gafanhotos. Isso 10 homens disseram. Mas 2 homens famosos, que todos nós conhecemos o nome, Josué e Caleb, disseram justamente o contrário. Se o Senhor nos prometeu a terra, então esses gigantes vão ser pão e vamos comê-los. Porque se a promessa de Deus, agora digo eu, se a promessa de Deus é que nós vamos fazer algo em nossas vidas, que nós temos um chamado, que nós temos uma coisa a ser feita, que nós temos um ministério, não importa o que seja, não importa qual seja a promessa que Deus fez em nossas vidas, se Ele já falou, está falado. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, ou ainda que as coisas pareçam que estão indo no caminho contrário, se Deus falou algo a respeito de você, Ele vai cumprir. O seu papel é crer e agir conforme você crê. Como Josué e Caleb agiram, eles foram e batalharam e conquistaram a terra. Como os 10 incrédulos agiram, disseram: vamos voltar para o Egito, não tem como a gente conquistar esse povo, vamos para o deserto, não vamos entrar na terra. E desistiram. Hebreus 10 diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus falou isso porque Deus sabe que quando alguém retrocede, porque desistiu, é porque não creu na promessa. Não estou falando de mudança de estratégia, atente isso. Às vezes você pode mudar a estratégia e aos olhos naturais você está dando um passo para trás. Às vezes você foi morar numa casa muito grande e essa casa tinha contas muito grandes a pagar, mas por algum motivo você não está conseguindo viver bem e você decide se mudar para uma casa menor. Às vezes você tinha um carro novo, um carro do ano, mas por algum motivo você teve dificuldade na empresa, ou um dos empregos que você tinha, você perdeu e agora você não está mais com a renda que você tinha antes. Não faz mal você comprar um carro mais barato, vender o seu carro e comprar um carro mais barato. Não é disso que estou falando, porque eu conheço pessoas que por conta do orgulho e para não dizer que não estão andando em fé, simplesmente vão sofrendo na vida, sofrendo, sem conseguir viver de uma forma boa, perfeita e agradável, porque não muda de estratégia. Não é disso que eu estou falando. Estou falando a respeito de você desistir de tudo que Deus fez, porque não está dando certo, porque não estou conseguindo, porque parece que Deus não está comigo. Eu não vou fazer mais isso. É disso que a alma de Deus não tem prazer. Nós devemos permanecer firmes nessa fé que nós cremos e professamos. Na sua carta a Timóteo, Paulo diz que aquele que é comissionado, que é convocado para o exército, ele não deve mais se ater às coisas terrenas, mas deve agradar aquele que o comissionou. E nós devemos agradar ao nosso Deus que nos comissionou. E nós vamos agradá-lo quando nós vivermos em fé, agindo, atuando. Eu conheço pessoas que dizem crer muito, mas não saem de dentro de sua casa, fica só orando. E o meu pastor Saulo, ele costuma dizer que oração envolve orar, mas também envolve ação. O próprio nome já diz, olha aí.
oração. Você ora e depois você age. Porque se você só orar sem fazer nada, é isso que você vai ter, nada. Se você está orando a Deus algo que já está escrito na palavra, se você crê que Ele já te deu algo que está escrito na palavra, você deve agir conforme você está crendo. Já falei várias vezes aqui a respeito de pessoas que receberam suas curas quando agiram conforme creram. Pessoas que receberam seus empregos quando agiram conforme creram. Um exemplo que a gente tem na Bíblia a respeito disso são quando João e Pedro estão andando no templo e encontram um homem pedindo esmolas na porta do templo. E eles dizem: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, se levante e ande. E a palavra diz que aquele homem eles pegaram na mão do doente e ajudaram ele a se levantar. Houve um esforço da parte daquele homem. E ele se levantou e pulou. E quando percebeu que seus pés estavam curados, ele saiu correndo pelo templo, gritando e louvando a Deus. Meus amados, ele poderia ter ficado sentado dizendo: será que esses dois apóstolos não estão vendo que eu não ando? Será que esses dois homens não estão vendo que eu não consigo andar? Que eu tenho problema nas pernas? Como é que agora eles chegam para mim e dizem: em nome de Jesus, se levante? Ele poderia ter dito isso, como muitas vezes nós já fizemos quando alguém chega até nós dando uma palavra que vem da parte de Deus. Nós simplesmente pensamos naturalmente e dizemos: será que esse fulano que está falando isso para mim não sabe a vida que eu estou levando? Será que ele não sabe que meu salário está pequeno? Será que ele não sabe que eu não estudei? Será que ele não sabe que eu venho de uma família pequena? Será que ele não sabe os problemas que eu tenho passado na minha vida? Meus queridos, vocês já pararam para pensar que todas as pessoas que foram chamadas por Deus para fazer algo não tinham suas vidas perfeitas? Você quer ver um exemplo? Quando ele chamou Saul para ser rei, Saul estava escondido nas bagagens, dizendo: eu rei, a menor família da menor tribo de Israel? Não, tem alguma coisa errada. Quando Davi foi ungido rei, em que o profeta Samuel chegou e disse: não é nenhum dos seus filhos, Jessé, está faltando mais algum? E Jessé: tem um mais novo, não está nem em casa, nem mandei chamar, está lá no campo cuidando das ovelhas, o menorzinho. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é e Deus sabe a força que você tem. Deus sabe do que você é capaz. Ele não confiaria a você algo se você não pudesse fazê-lo. Então nós temos um chamado da parte de Deus, cada um de nós, uma promessa. Devemos agir conforme essa promessa. Nem toda circunstância que se levanta significa que nós estamos fora da vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo andou por todo lado pregando o evangelho, e ele disse que a única certeza que tinha era que em cada cidade que ele chegasse, ele ia sofrer perseguições e injúrias por amor a Cristo. E ele disse que muitas vezes um espinho na carne foi enviado, e ele orava a Deus: Senhor, remove esse espinho. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na sua fraqueza. E aí ele concluiu: então quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a graça de Deus opera em mim nesse momento. Olhe para você mesmo e lembre que no momento da fraqueza, a graça de Deus está te fortalecendo, te sustentando. Coloque a sua fé em ação, com base naquilo que Deus já te disse e com base naquilo que está escrito na palavra. Mas faça algo, porque quem não faz nada está apenas esperando. E embora o mundo diga que quem espera sempre alcança, o que a gente aprende pela palavra é que quem espera continua esperando e não alcança nada. Porque as respostas da parte de Deus vêm pela fé e não pela esperança. A única coisa que devemos esperar, meus amados, é a volta de Cristo. Guarde isso no seu coração. É apenas isso que você deve esperar, que Jesus volte. De resto, tudo que está escrito na palavra, dizendo que vai acontecer, você tem que colocar sua fé em ação. E nós vamos dar ênfase a isso ainda mais nos próximos sábados, porque
É a grande deficiência que nós encontramos na igreja. Os crentes dizem que creem, que têm fé, mas estão esperando. As pessoas dizem, não, eu tenho muita fé em Deus, mas não faz nada que mostre essa fé. E já falamos isso outras vezes. Porque Tiago diz, mostra-me a sua fé sem obras, eu mostrarei minha fé através das obras. E o principal elemento que mostra que nós cremos em Deus é uma vida que agrada a Deus. Eu sempre falo isso, porque eu conheço muitas pessoas, muitas, que abrem a boca e dizem com toda certeza, não, eu creio em Deus, Deus é tudo na minha vida. Se não fosse por Deus, eu já estaria morto, ai de mim se não tivesse Deus. Mas quando você observa a vida da pessoa, ela não tem nenhum fruto que mostre que crê em Deus. E Jesus disse, pelos seus frutos vocês conhecerão os falsos profetas. Neste caso, nós, criados à imagem de Deus, devemos viver como Deus andou. Principalmente como Jesus andou, porque Ele era o resplendor da glória de Deus, manifestada como um ser humano. Então devemos andar como Jesus andou. Essa é a mensagem de hoje. Praticar nossa fé, agir conforme nós cremos e guardar a esperança para o momento da volta de Cristo. Para o momento em que haverá o clangor da trombeta, em que nossos corpos vão ser transformados, em que veremos Jesus na altura, nos céus, e seremos levados para estar junto com Ele. É nisso que devemos guardar nossa esperança. De resto, nós temos que viver pela fé, porque o justo viverá por fé, pela fé, da fé, na fé. Conforme a versão que você tenha, é isso que está escrito. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nos traz esclarecimento e revelação. Nós vamos viver cada vez mais pela fé, manifestando quem o Senhor é, quem é o seu Filho, que o Senhor já fez por nós em nossas vidas. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração, meu amado. Toda fé corresponde a uma ação e precisamos agir conforme nós cremos. Se dissermos que cremos em Deus, se dissermos que cremos em Jesus, temos que viver uma vida que agrada a Jesus, não a nós mesmos. Fazer o que Ele fez, viver como Ele viveu. E pela fé recebemos tudo aquilo que Ele já prometeu. Eu quero que você lembre disso. Perto está o dia do retorno de Jesus. E essa esperança está guardada para aqueles que receberam a Cristo como Salvador. É importante você saber que é necessário ter uma aliança pessoal com Deus, com Jesus, para você ser considerado igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A reunião de todos aqueles que confessam o seu nome e que já o aceitaram como Salvador e o receberam como Senhor de suas vidas. Se você nunca fez uma aliança com Jesus, no dia do retorno dele nas nuvens, você não vai ser transformado. Você vai ficar para aguardar o próximo momento, a definitiva segunda vinda. E é importante a gente entender essa diferenciação de tempos, porque uma promessa de maior glória está reservada para a igreja, para aqueles que fizeram essa aliança. Então, meus queridos, se você nunca fez uma aliança com Jesus, eu coloco urgência no fato de que você deve fazer isso o quanto antes. Procure uma igreja perto de sua casa, procure um amigo que seja cristão, evangélico, e pergunte a ele o que eu preciso fazer para ser salvo, o que eu preciso fazer para ter uma aliança com Jesus. Ele vai dizer que você precisa crer no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, de que Ele é o Filho de Deus e que o sacrifício na cruz foi para que você hoje tivesse uma novidade de vida.
E então você irá confessar com sua boca aquilo que você creu no seu coração, recebendo Jesus como Salvador e Senhor. E a partir daí você vai, na sua vida, manifestar essa aliança que você fez com Deus. Você vai receber o Espírito Santo, que vai habitar dentro de você, para te ajudar a viver uma vida que agrada a Deus e que é a marca da promessa. As coisas mudam em nós quando nós aceitamos Jesus, sabia? Não é algo natural, não é algo da boca para fora, não é algo que depende do nosso querer, mas depende do nosso crer. E quando cremos e confessamos, nós passamos a viver essa nova vida. E se cumpre em nós o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo. Se você está nos ouvindo em São Luís do Quitunde, o culto na Igreja Verbo da Vida começa às 19 horas. Nós estamos ali em frente ao Colégio Anchieta e daqui a pouquinho estaremos lá para adorar o Senhor. Eu faço convite a você e sua família, esteja lá conosco. Se você está na Barra de Santo Antônio, na Rua da Farmácia da Dalva, também a igreja se reúne às 19 horas. Na Rua dos Cajueiros, no Taperaguá e Marechal Deodoro, também tem culto às 19 horas. Se você está em Maceió, se você mora na região do Tabuleiro, nós temos o Verbo da Vida Tabuleiro, que fica ali próximo à Amarelinha, naquela praça por trás do Mr. Shake. Também tem culto lá às 19 horas. Ou se você está na cidade universitária, temos o Verbo da Vida na cidade universitária também. Temos igrejas Verbos da Vida em várias regiões do mundo, mas em Maceió também tem a nossa sede, que é a Igreja Verbo da Vida Antares, que fica em frente à churrascaria Carro de Boi, na Via Expressa. Nossos cultos acontecem nos domingos às 10 da manhã e às 19. Então, se você é de Maceió, faça uma visita na Igreja Verbo da Vida amanhã. Eu estarei lá para lhe dar um abraço. Me procure. E sejam abençoados, meus queridos, na prática da palavra. Esteja conosco hoje para adorar o Senhor nos cultos. Esteja conosco sábado que vem, às 17 horas, aqui na Rede de Rádios Diamante, só vaquejada. E eu quero, para finalizar, lembrá-los que as inscrições do Rema ainda estão abertas. As matrículas ainda estão abertas. As aulas começam em março, mas corre para fazer sua matrícula logo. 2 anos de conhecimento bíblico passado para nós de uma forma expressa é algo que nós devemos aproveitar. Então, creia nisso, a sua vida não vai ser mais a mesma, porque é apenas conhecimento bíblico puro que é passado para você, para que você possa viver conforme o conhecimento de Deus. É algo bom e extraordinário. Eu digo a você, muda a vida, muda a forma de ver o mundo, muda o seu nível de cristão, faz você ser um cristão melhor, mais maduro. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa tarde. Vou agora para a igreja, correr para a igreja para daqui a pouco começar o culto e encontro vocês de São Luís do Quitunde lá. Em nome de Jesus, sejam abençoados na prática da palavra e até a próxima.